Olá! Estamos aqui hoje, então, para mais uma edição do nosso Nave Mãe Socorro News. Nosso canal de notícias, né, onde a gente comenta as principais notícias da semana e que hoje, mais uma vez, teremos a honra de ter um crossover maravilhoso com o professor Alexandre Bahia. É uma das fontes inspiradoras aqui desse nosso canal de notícias, né, que tem o seu Birosca News, porque esse país pode ser tudo, menos sério, porque é uma birosca. Vamos autorizar aqui o Alexandre a entrar. Aqui, soluçãozinho. Pronto, já está aqui o nosso amado professor José Emílio Mendaora Almaty, o professor Tiago Botelho. Obrigado, amados, pela presença e todos mais. Ahá! Está aqui nosso Habermasiano favorito, professor Alexandre Bahia, né, querido amigo, doutor em Direito Constitucional, também, que eu quero ser quando crescer, que é professor de Universidade Federal, né, nossa maravilhosa UFOP, Federal de Ouro Preto. Então, obrigado pela presença, né, Alexandre? Hoje estamos um pouquinho mais informais, eu não sei se vocês estão vendo que me é cortado. Hoje estamos assim porque eu invoquei o mestre Yoda aqui, né, para ver se nos ajuda a comentar com alguma educação, não é, Alexandre? Tá difícil. Assim, o pedido da Advocacia Geral da União para ter um direito de discriminar. Então, mestre Yoda julga a AGU e o Baby Yoda também. Baby Yoda julga loucamente a Advocacia Geral da União. Mestre Yoda é um pouquinho mais educado, né, Alexandre? A gente já está convivendo com essas coisas há um tempo, mas enfim. Mas obrigado por vir, né, amado, nosso crossover, né? Então, Nave Mãe Socorro News, Birosca News, estamos aqui no Nave Mãe Socorro dessa Birosca News. Né? Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Paulo. É muito bom a gente poder fazer esse encontro de novo, porque o Birosca News é o Nave Mãe Socorro. E, na verdade, para aquelas e aqueles que estavam nos vendo agora, na verdade, melhor ainda é o backstage dessas conversas que eu e o Paulo temos. Só que essas são impublicáveis, a gente infelizmente não vai poder falar aqui. Já sei, de repente a gente até fala, né? Se empolga e fala, mas por enquanto vamos manter aqui um diálogo jurídico. Vamos manter o decoro da razão pública, né, Alexandre? Né? John Rawls diria, né? Nosso direito à intimidade garante a gente poder falar entre nós algumas coisas impublicáveis. O nosso querido professor José Emílio Almaty, né, nosso durquiano favorito, junto com o professor Flávio Quinault, falou que nem o mestre Yoda ia conseguir falar com educação nesse caso. Né? Olha, exatamente. Ele ia falar, amigo, te defender me ajudar, porque dando não tá dando. Mas agora que está entrando aqui, já tem várias pessoas. Vamos começar então por essa principal notícia, né, da semana. Os embargos de declaração que a Advocacia Geral da União fez no julgamento da homotransfobia. Eu vi uma ou outra pessoa comentando, né? Mas como assim, um ano depois ele publicou? Gente, é que assim, o Supremo Tribunal Federal, por algum motivo que eu acho que nem a deusa sabe explicar, ele demora 1 ano, 2 para publicar. Então, publicou semana passada a decisão. Eu fiz embargos de declaração pela cidadania BGLT para que a decisão abarque também a injúria racial e não só o racismo, que é óbvio que abarca, né? Mas como isso não é um país sério, é uma birosca, a gente escreveu o óbvio. Mas assim, é porque a lei, o Código de Processo Civil e um precedente do Supremo admitem isso, que antes de publicar a decisão, antes de começar o prazo, eu posso fazer. A AGU, ela fez no último dia publicou semana passada, o dia que ela protocolou foi o 5º dia, que é o último dia do prazo. Então, o que a nossa maravilhosa Advocacia Geral da União fez, né, Alexandre? Ela, assim, acho que a ideia geral da petição é falar, olha, o Supremo precisa explicar um pouco melhor como que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão não estariam sendo prejudicadas pelo reconhecimento da homotransfobia como crime. O que é muito grave, porque não é pela questão de ser uma decisão judicial. Porque as demandas do movimento LGBTI eram, por lei, fazer o que o Supremo... É que o que o Supremo fez, quem falar que eu disse que o Supremo legislou, eu processo por má fé, tá? Dica. O Supremo disse com razão que os crimes por raça
abarcam a homotransfobia, pelo sentido social e político de racismo. Mas, assim, a gente queria colocar na lei isso só de maneira explícita. Então é isso. Antes de eu comentar, né, na verdade eu já falei bastante essa semana, né? Alexandre, o que Habermas teria a dizer sobre isso, né? Quer dizer, o Alexandre e eu, a gente tem um paradigma um pouco diferente, embora muito similar em outros aspectos. Como a gente pode comentar educadamente essa posição da AGU, Alexandre? Pois é, na verdade, assim, essa questão da liberdade religiosa, eu até já acho que o Celso de Mello fez uma concessão muito grande em fazer essa ressalva no voto dele. E não existe nada de obscuro, nem de contraditório, nem com isso na fala dele, naquilo que ele manifesta. Ou seja, a gente não tinha nada o que falar ali mais, além do que ele disse, óbvio, a garantir, da mesma forma que um líder religioso não é obrigado. Meu som tá ruim aqui para você? Eu tô vendo você um pouco tremido, Alexandre, de novo. Não vão, Será que, será que comentem aí se eu, o Alexandre tá a imagem tremida e o som tá ruim, por favor. Mas tá dando será para que entender. eu entro de novo, saio? Porque eu estou ouvindo o eco no seu celular. Tá parecendo meio esquisito. Hum. Mas continua, vamos ver. Se as pessoas falarem que tá ruim, a Tá. gente sai e entra de novo. Mas tá dando Porque, para na te entender. verdade, uma coisa que é importante a gente lembrar é que em nenhum momento a liberdade religiosa é ferida, por exemplo. Ah, tá falando que tá tremido. É. Eu vou sair e entrar de novo, Paulo. Tá, eu achei assim, é que aqui em casa às vezes fica um pouquinho ruim a internet, mas eu queria confirmar se era a sua. Mas sai, entra, eu comento um pouquinho, né? Aí você volta. Mas assim, Tá. isso não é censura habermasiana, somos tolerantes aqui. Daqui a pouco o Alexandre volta. Então, gente, mas é um pouco isso, né? Primeiro, quem está entrando agora, viemos de mestre Yoda, né? Porque paciência para isso só Yoda terá, né? Acredito eu. Mas, enfim. Vamos ver aqui. A minha internet está carregando aqui um pouco, mas eu estou no 4G. Agora tá bom. Qualquer coisa, gente, vocês me avisem. O professor Alexandre vai falar. A gente estava falando que a União, os embargos de declaração. Ai, que bom, a Andrea está falando que o meu tá ótimo. Fico feliz. Eu tenho que usar o 4G aqui em casa, né? O Wi-Fi aqui no escritório às vezes é meio ruim. O que a Advocacia Geral da União fez, nesse caso, na verdade, ela perguntou para o Supremo uma coisa que beira a inépcia profissional. Ela falou, Supremo, por que a liberdade religiosa não está prejudicada? Falou, uai, porque a liberdade religiosa, a liberdade de expressão não permitem discursos de ódio. Alexandre, se você estiver me ouvindo, pede autorização para entrar. Sai da live e entra de novo para aparecer aqui o seu pedido de autorização para entrar. Ah, não. Ah, perdão, é que apareceu aqui no. Acho que outra pessoa pediu sem querer. Eu não tinha visto, desculpe. Ah, não vai ter golpe, vai ter luta. Então é isso, Alexandre está voltando. Enquanto ele entra, eu vou falando. O que a Advocacia Geral da União fez beira a inépcia profissional, né, Alexandre? Porque assim, Uhum. por que a liberdade de expressão não permite, não está prejudicada, e a liberdade religiosa? Uai, como diriam os mineiros, né? Como o ministro Celso de Mello explicou no voto dele e na tese aprovada pelo julgamento, a tese tem uma página. Você não tem que ler a 150 do Celso de Mello, não tem uma página. Ela fala, as igrejas, os religiosos têm liberdade de fazer proselitismo religioso, pode falar que é pecado o que quiser. O que não pode, está escrito, é fazer discurso de ódio. Que é incitar a violência, a discriminação, a segregação. Isso está explicado. Então, quer dizer, o Alexandre estava falando, né, não tem obscuridade, omissão, contradição nem erro. Quer dizer, só pode. O Supremo não é órgão de consulta para fazer dúvidas. Supremo, comenta isso. Faz o Supremo News da semana e comenta. Não pode isso. Alexandre, eu nunca pedi tanto numa mesma petição litigância de má-fé e inépcia. E de um advogado que é o professor José Levi, é professor da USP, e é um jurista respeitado. Isso é deplorável, para dizer o O advogado da mínimo. Najuri é ele? Eu não vi, não. O advogado da Najuri é o José Levi? Não, não, é o professor José Levi, o da AGU, da Advocacia Geral da União. Ah, tá. Sim.
É ele que fez isso. Então, Eu não, eu sei que isso já gerou indignação na USP. Não vou falar de quem, como, se é alunos, quem quer que seja, mas assim, é simplesmente inacreditável. Porque é um jurista de peso. O porque, na direito, verdade, o direito é, existe para garantir que algum nível de desacordo político não vire discussão jurídica, né? Quer dizer, então, para mim, é inépcia profissional, assim, no pressuposto da boa-fé. Porque a inépcia é boa-fé. Mas, enfim, por favor, pode comentar. agora tá direitinho aí? Tá aparecendo, tá melhor? Agora sim, agora a imagem estabilizou. Tá ok. É que, na verdade, a gente pode lembrar é que desde 1977 a gente tem divórcio. E nem por isso nenhum líder religioso é obrigado a casar pessoas divorciadas. Desde 2011 a gente tem a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E nem por isso nenhum líder religioso é obrigado a fazer essas uniões. Então, o argumento ele é ou de desconhecimento total do que significa liberdade de expressão e liberdade religiosa, ou é má fé mesmo, Paulo. Não tem muita escolha nessa história. A questão de dizer que está fazendo esses embargos para proteger a liberdade religiosa é uma falácia, é uma coisa que não tem o menor sentido. Porque a liberdade religiosa está assegurada desde que você fique nos estritos termos do que é religião. E é o que você estava falando. Você pode falar que é pecado, você pode falar que é coisa do capeta. O que você não pode falar, e que infelizmente a gente vai ter, por exemplo, algo muito recente que ficou famoso aqui em Minas, e certamente você viu e também, é uma líder religiosa falar que a AIDS é o castigo de Deus pela homossexualidade. Isso não está dentro da liberdade religiosa. Isso não está dentro da liberdade religiosa. Você dizer que a Bíblia fala que ser gay é pecado, beleza. Agora, você dizer que a AIDS é um castigo, é uma consequência natural da degeneração dos caras por serem gays, isso não está dentro da liberdade religiosa. E exemplos a gente tem aos montes, né? O que, na verdade, de repente, é a gente que poderia ter feito embaixo de declaração, pedindo para o STF falar, citar exemplos, sabe? Podia ter feito embaixo de declaração para fazer uma coisa meio, olha, vamos citar exemplos aqui do que vocês não podem falar, por exemplo, né? E não essa peça absurda. E aí, eu li a petição que o Paulo fez, e aí isso me deixou, inclusive, bastante animado. Estava conversando com o Thiago, da gente, de repente, até fazer um embargo, a resposta aos embargos em conjunto, o Grupo Gay da Bahia e o GASVI, fazer todo mundo fazer uma petição só, nós, como a Miticure, juntos, porque é indigno demais ler aquilo ali. Aquilo lá, eu sei o tanto que você ficou revoltado em ler aquilo, e eu compartilho, porque aquilo que ele vai falar na peça sobre restrição aos locais, não é? De pessoas LGBT poderem ser expulsas de determinados locais que não tem nada a ver com a igreja, né? O que, e aí você lembra que eu inclusive te falei isso, me lembra aquele caso lá da Suprema Corte do final do século XIX, dos separados mas iguais. O que a peça da AGU quer ressuscitar de certa forma, da AGU, da Najúria, não importa, que são praticamente o mesmo discurso, é ressuscitar a doutrina dos separados mas iguais. É isso, é nesse ponto que a gente chegou nesse país, né? De agora vamos poder, por causa de uma. Eu não acho que ser gay é uma coisa legal, eu tenho o direito, um pretenso direito de te expulsar do meu estabelecimento, de um ônibus, de um metrô, de um negócio assim. Isso é surreal. Isso é indigno demais. Pois é, e é indigno, assim, é indigno de qualquer profissional do direito que leu qualquer coisa que não um mero manual de direito. Manual, para quem não sabe, é o resumo, é o básico do básico da graduação. Para a Advocacia Geral da União como órgão de Estado e não defesa do interesse ideológico do governo, mais ainda. Para uma AGU, representada por um professor de direito respeitado como é o José Levi. Então, assim, isso é deplorável. Então, das duas, uma. O professor José Levi com todas as vênias. É ignorância. Então, Vossa Excelência, que é um professor muito bom, mas não estudou direito essa parte, ou é má fé. Não gostou, me processa. Porque, assim, não existe outra hipótese. Até porque, que a gente falou, né, a decisão é
expressa a esse respeito. Não tem omissão, não tem dúvida que a lei chama de obscuridade para isso. Sim. Então, eu ironizo nos embargos, assim, porque eu falo, né? Quer dizer, falo, olha, não cabe os embargos, mas é importante o Supremo Tribunal Federal repudiar isso que ele está pedindo no mérito. Então, assim, fala que não cabe, mas se manifesta sobre o mérito. Essa é a ideia. Então, assim, porque é uma incoerência Mais, que o Paulo. Supremo especifique há um monte de situações concretas de homotransfobia que não seriam crime por supostamente violar a liberdade religiosa. Ele reclama especificamente do artigo 20 da lei antirracismo, que é o principal. Que, para quem não sabe, é o crime de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou a discriminação por raça, é uma homotransfobia está enquadrado, por cor, por etnia, por procedência social e por religião. Ora. Por que eles não pedem para o Supremo explicar que tipo de situações de discriminação religiosa, de discriminação religiosa não tem que ser crime porque violaria o direito terceiro? E assim, eu não estou sendo incoerente, Alexandre, porque ele chega a escrever, olha, o Supremo precisa universalizar a sua decisão. Oi? Assim, é uma das coisas que eu chamo de inépcia. Inépcia, gente, é incompetência. É a pessoa que não sabe exercer o ofício que não sabe. É grave, é grave. Porque, assim... O Supremo não tem que falar sobre outras coisas que não transfobia. A decisão, o caso é sobre isso. Por que ele vai falar sobre... vai fazer uma tese, uma teoria geral sobre discriminação no Brasil? Para que você está resolvendo o negócio da homofobia e da transfobia? Eu queria insistir, Paulo, na ideia seguinte: o Supremo não precisava sequer ter feito a ressalva da liberdade religiosa, porque é óbvio que a liberdade religiosa está garantida. E ela está garantida pela mesma razão que um padre não é obrigado a recasar pessoas que são divorciadas. As pessoas têm direito a se divorciar e têm direito a se recasar. Mas ela não tem direito a se recasar na igreja. Se a igreja católica diz que não pode. E o fato da lei permitir isso não obriga nenhum padre a fazer isso. Então, a lei do divórcio não precisou fazer uma ressalva dizendo, olha, o que está escrito aqui não obriga religiosos a recasarem as pessoas. Sim, eu até, na verdade, acho que o próprio fato da decisão já fazer essa ressalva já era ruim. Porque ela não precisava nem fazer essa ressalva. Parece que a gente está pedindo... Parece que a gente... Eu acho a decisão do Celso de Mello fantástica, né? Não estou criticando. Mas parece que a gente está pedindo, sabe, licença quando a decisão faz essa ressalva. E quando, na verdade, não é nada disso. Nunca foi isso, né? Nenhum LGBT quer obrigar líder religioso nenhum a permitir que ele entre na igreja, que ele seja membro do clubinho lá, que é isso que igrejas são, clubinhos. Ninguém, se você quiser ser membro do clubinho, você tem que aceitar as regras do clubinho. Se você não quer aceitar, você vai para outro. Ou então você monta uma. Aliás, a coisa mais fácil do mundo é você montar uma igreja. Né? Então, assim, não tem sentido. Na verdade, eu fico muito revoltado, porque você sabe que eu venho dessa tradição, eu tenho uma tradição religiosa que eu, inclusive, ainda sou luterano, e ver esse tipo de interpretação do que é o cristianismo me revolta demais, justamente porque eu conheço de dentro, justamente porque eu sei o quão pobre é esse tipo de interpretação e esse tipo de argumentação. Isso não faz jus, isso não faz, indigno com o próprio cristianismo, inclusive. Uhum. Sim. Não, com certeza. E assim, né, que nem você falou muito pertinentemente, a ação perguntou sobre a homotransfobia. Homofobia e transfobia, LGBT mais fobia é racismo? O Supremo disse que sim. Então, é inépcia ele perguntar isso, por quê? Porque o juiz fica vinculado ao pedido. Se o Supremo quisesse, ele podia especular o que ele quisesse, né, na opter dicta, né? A gente fala. Mas, assim, ele é obrigado a falar do que a gente pediu para ele. Se o AGU quer perguntar se outras discriminações são racismo, então ele entra com outra ação e pergunta na outra ação. Então, é uma coisa manifestamente descabida. Então, os repórteres me perguntaram, né? Você acha que ele está querendo carta branca? Você acha que ele está querendo uma autorização? Então, eu falei, sim, ele quer uma autorização assim, aberta para a pessoa poder falar, olha, para mim, na minha religião, eu não te aceito, então não quero você aqui. Mas assim, o que eu estava falando ele pede tanto detalhe para o crime de homotransfobia, por que eles não pedem tanto detalhe para os outros crimes? Já que ele quer a universalização, não cabe.
Mas assim, já que ele pede para a gente, ele tinha que ter aplicado isso para ele. Mas é um simplismo de conveniência. Alexandre, só me permite uma coisa, eu vi aqui uma pergunta, uma consideração que eu quero responder. Um rapaz que falou que mas homofobia e racismo são coisas diferentes. Deixa eu falar, amado, eu entendo que a tese é polêmica, mas se você ler qualquer literatura negra antirracismo, o que é racismo? Racismo é um sistema de opressão que supõe relações de poder de um grupo dominante contra um grupo dominado. O grupo dominante desumaniza o grupo dominado, porque o racismo é um sistema de classificação de pessoas, de grupos humanos, onde você estabelece uma pseudo-hierarquia de um grupo sobre outro, para estigmatizá-lo de forma estrutural, sistemática, institucional e histórica. Eu não inventei isso. O ministro Celso de Mello me cita na decisão, fico muito honrado, mas eu falo isso a partir de quem? De Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, de Aldilson Moreira, no Racismo Recreativo, de Achille Mbembe, no Crítica da Razão Negra, de Djamila Ribeiro, no Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Então, quer discordar da homotransfobia ser racismo? Tudo bem. Mas nesse conceito de racismo, que é o conceito abstrato, que a literatura antirracismo diz, a homotransfobia se enquadra. E assim, o Supremo decidiu. Você pode... mais, né, Paulo? É sempre... O Supremo decidiu. Até ele, e o que eu sempre falo é, você discordar do conceito de racismo do Supremo, tá bom, de jeito, escolhe o que você quiser. Mas não pode dizer que o Supremo legislou, fez analogia. Porque neste conceito de racismo, os crimes por raça, lembrem que raça e cor são palavras diferentes na lei. Os crimes por raça abarcam a homotransfobia. Para eu explicar mais do que isso, a gente teria que ter uma live só sobre isso, né, Alexandre? Mas eu acho importante... Mas eu acho que é sempre bom lembrar também que, aí usando o Dworkin, né, que é um autor que nós dois concordamos, com o qual nós dois concordamos, é sempre bom lembrar também que a decisão do Supremo nesse sentido segue o que o Dworkin chama de interpretação construtiva, que começa, por exemplo, no habeas corpus 82424. Então, assim, quando o Supremo, no habeas corpus 82424, ampliou o conceito de raça para incluir os judeus, ninguém falou que ele estaria legislando, ninguém falou que seria um problema. Sim. Então, na verdade, ele está dando sequência a algo que já vem sendo que foi construído lá no habeas corpus 2424. Isso. Eu nunca lembro, Alexandre, é 2003 ou 2006. Isso é muito importante que o professor Alexandre Bahia, ele me fala, né, quando a gente debate com criminalistas, né, quer dizer, eu e o Alexandre, a gente entende direito penal, mas a gente é constitucionalista. O criminalista, ele aceita melhor a decisão quando ele sabe que, olha, o Supremo lá em 2003 ou 2006, ele falou que o antissemitismo é racismo. Aí, mas discriminar por religião está na lei. Tá bom, mas se fosse uma discriminação não racista, o crime estava prescrito. O Supremo falou que discriminar por religião os judeus é racismo. Por quê? Lá ele falou, o Projeto Genoma acabou de vez com a crença que a humanidade é formada por raças biologicamente diferentes entre si, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos, nesses termos. Uhum. E falou, então, para não virar crime impossível, adota-se um conceito político-social, a partir de elementos históricos, antropológicos e sociológicos. Lá ele falou que racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Esse é um precedente que embasou a nossa ação, junto com a doutrina do Guilherme Nucci, que é um dos principais criminalistas do Brasil, desembargador aqui de São Paulo. Ele fala, se esse é o conceito de racismo, discriminar homossexuais e pobres, diz o Nucci, é racismo. Então, assim, só para a gente ter esse parâmetro aqui na live, acho, mas obrigado ao rapaz que fez a pergunta, né? Porque assim, né, Alexandre? A gente fica muito bravo com algumas críticas. Essa eu mesmo falo, né? Claro que é polêmico falar da homotransfobia como racismo, mas nessa linha da interpretação construtiva que você falou, a partir dos conceitos já existentes e da sua compreensão atual, né? Numa linha evolutiva, vamos simplificar muito, tá? Dá para defender isso. Uhum. Uhum. Mas assim, então é isso. Deixa eu ver aqui, acho que umas perguntas aqui atrás. Obrigado, gente, por terem vindo. Alguém falou da gente fazer uma live sobre isso, né, Alexandre? Que assim, agradeço muito, né? Ganhei bastante seguidores, né, recentemente. Vamos fazer. O Alexandre não deve mais me aguentar me ouvir falar, né? Que eu estou 1 ano e meio fazendo essas palestras, mas eu faço com muito gosto, gente. A gente pode pensar alguma coisa, né, Alexandre? Vamos organizar uma live para a gente explicar a decisão. E aí a gente comenta até numa perspectiva um pouco diferente, até para quem já viu e tal, mas vai ser.
Então, uma questão aqui que falaram, né? Primeiro agradecer ao professor Felinto Martins também, que entrou. É, na verdade, assim, perguntaram se tem chance desse pedido da AGU ser acolhido pelo Supremo. Não, gente. Não sou eu, como que eu vou saber, né? Mas o Supremo não vai acolher isso. A gente vai. Apesar de quem vai ser o relator do caso, a princípio, ser indicado pelo Bolsonaro, que é o desembargador Cássio, né? Enfim, se ele for aprovado pelo Senado, mas assim, o desembargador Cássio, se virar ministro, vai ser um voto. Vão ser os 11 do Supremo que vão jogar. 11 às 11. Então a gente ganhou por 8-3 a tese, 8-3 falou que a homotransfobia é racismo. Então, na pior das hipóteses, a gente tem 7. E os 3 votos vencidos, eles normalmente têm a dignidade de falar: olha, eu não concordo, mas a partir da decisão da maioria, os embargos são descabidos. Quer dizer, é muito comum isso acontecer. Então, eu acho que jogou para a plateia. Que nem o Crivella. O Crivella, ano passado, quando ele censurou o beijo gay no quadrinho, porque isso aqui é uma birosque, não um país sério, aí os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes rejeitaram. Aí o Crivella fez um embargo de declaração. Ah, Supremo, mas como que eu cumpro o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que eu tenho que censurar esse livro? Colocar numa tarja preta. Mas assim, o Gilmar e o Toffoli já tinham explicado que esse artigo não se aplicava. Porque o artigo se aplica para algo que é prejudicial à criança. E um beijo gay no quadrinho não é prejudicial. Então, da mesma forma que o Crivella jogou para a plateia naquele caso, de maneira muito mais cínica, o professor Levi, com todo o respeito, professor Levi, mas com todo o respeito. Mas assim, isso é jogar para a plateia, porque o senhor é indefensável, um juiz do seu gabarito, ter esse tipo de dúvida. Aí eu te passo a palavra, mas por isso que eu falo que viola boa-fé objetiva. Boa-fé, acusar de má-fé subjetiva é falar que ele deturpou deliberadamente. Não é isso que eu estou defendendo. Eu não posso provar isso, eu não alego sem prova. Mas boa-fé objetiva é o famoso: se não sabia, tinha a obrigação de saber. E vai ser tratado como se soubesse. Nessa linha, esses embargos violam a boa-fé objetiva. Mas pode falar, por favor. Não, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, o governo precisava dar uma resposta para a bancada religiosa, que afinal de contas sustenta esse governo, e aí faz esses embargos absolutamente inapropriados, absolutamente estapafúrdios, e não tem muito palavra jurídica para usar para essa peça, não é? Senão que é uma questão que viola a boa-fé objetiva mesmo. Uma questão que eu queria, que a gente estava falando, eu acho que é isso mesmo que o Gabriel lembra, é uma resposta. É uma resposta à base, aquela base fixa do governo, que pode estar o mundo caindo, mas essa base continua fiel ali. Só que aí ele precisa dar o troco, né? Ele precisa responder a essa base. Uma coisa que é importante a gente lembrar aí, Paulo, é que nessas eleições que já estão correndo, eu não sei como é que está a coisa aí em São Paulo, mas aqui em Minas, a gente já tem visto, e o Paulino, que é professor na Paraíba, já me mostrou também alguma coisa assim lá na Paraíba, que vários candidatos a vereador, por exemplo, têm se valido de discursos como estes, né, homofóbicos, transfóbicos, enfim, LGBTI-fóbicos, para tentar angariar esse voto pseudo-conservador, esse voto pseudo a favor da família, porque tudo isso, na verdade, também é uma grande pseudo coisa, porque não é conservador e não é a favor da família coisa nenhuma, né? E eu acho que é extremamente importante nós que estamos acompanhando essas eleições fazermos as devidas denúncias quando acontece esse tipo de coisa. Primeiro, eventualmente até para o próprio Ministério Público Eleitoral, né? E tem um caso aqui próximo a Belo Horizonte em que o Ministério Público Eleitoral já está, inclusive, tomando providência por causa de um candidato a vereador. E depois, ao próprio partido político, né? Será que o partido político concorda com esse tipo de manifestação? O discurso, o que a gente tem acompanhado aqui na Comissão da Diversidade da OAB de Minas é um caso pavoroso de um candidato a vereador de uma cidade próxima a Belo Horizonte que vai falar coisas absurdas com relação às pessoas LGBT, tentando justamente angariar esse voto. Ele diz no discurso dele, chamando a família, as pessoas, os defensores da família, para se postarem contra essa... Enfim, aí ele usa uma série de adjetivos que não vêm ao caso aqui, e nós estamos em cima
o Ministério Público Eleitoral foi acionado, já fez uma representação, e eu acho que é por aí que a gente tem que fazer mesmo. Nosso próximo passo é acionar o partido e ter uma resposta do partido para que eles... E se ele não se manifestar, significa também que ele está concordando. Aí a omissão dele significa assentimento mesmo, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que insistir muito. Discursos LGBTI-fóbicos na política, na igreja a gente não vai nem dizer, porque isso já está definido no voto do Celso. Mas na política isso é inaceitável. Não, com certeza, com certeza. Até para quem entrou agora, gente, a gente é mais informal, né? Porque, ó, Mestre Yoda julga esse tipo de coisa. Não só o Mestre Yoda, ó, o Baby Yoda julga ainda mais porque é baby, né? Não, nem eles vão ter paciência com essas coisas, que nem disse o professor José Emílio agora há pouco, né? Então, eu acho ótimo isso, Alexandre, né? Concordo plenamente com você, principalmente tensionar os partidos, né? Conseguirem elegibilidade, talvez seja defensável até, mas uma tese mais polêmica, mas o partido pode expulsar a criatura. Então, assim, na teoria jurídica, talvez hegemônica, talvez mais tradicional, não é muito viés do professor Alexandre, é mais próximo do meu, mas assim, o judiciário é no mínimo um fórum de razão pública, né? O fórum da razão. Isso quer dizer o quê? O judiciário tem que te dar uma resposta minimamente racionalizada. Pode não ser racional, é racionalizada, mas ele tem que te dar uma justificativa. Às vezes a melhor justificativa não torna lícita a decisão. Né? O caso da prisão em segunda instância, né, Alexandre? A defesa dos ministros supremos vencidos é uma defesa bem racional até, mas viola a Constituição, viola a lei, então não dá para concordar nesse sentido. Mas o judiciário, certo ou errado, ele vai te dar uma resposta. E o partido, aí a comissão de ética, aí não tem esse limite. Você fala, o partido, olha o discurso contrário aos direitos humanos, lesa humanidade da criatura. Você concorda com isso? Ou você pune ele, ou você concorda. Então, assim, o judiciário, na pior das hipóteses, é um lugar que a gente pode tensionar. É uma arena de debates que a gente pode tensionar. A partir da lei, nos limites da lei, do direito, obviamente. Não é para você pedir qualquer coisa. Acho que um dos grandes problemas, né, Alexandre, é que essa teoria hegemônica, né, que acho que pode ser sintetizada no Alex, né, quer dizer, um caso especial, é assim, gente, direito é bom senso? Até vírgula, é um bom senso, argumentos éticos, morais e pragmáticos, limitado pela lei, pela jurisprudência e pela dogmática. É a perspectiva que eu acolho, o Alexandre acolhe outra, mas enfim, você quer argumentar por bom senso? Tá bom, mas você não pode querer que o seu bom senso prevaleça sobre a lei. Esse é o problema. Então, mas assim, acho que você está certo. E o professor Alexandre Bahia, eu estava falando com ele sempre fala, né? Quer dizer, que os partidos políticos não tomam partido nesse país em temas morais fraturantes, em temas polêmicos. Esse tensionamento que você fala ajuda muito a eles tomarem partido. Ele tem que se manifestar. Ele tem que dizer, ele acha que gays, o partido tal acha que gays são pessoas prejudiciais à família, que vão sair por aí prejudicando as famílias, não sei o quê, ele tem que se manifestar. E aí, respondendo a uma pergunta que foi feita aqui de alguém que acabou de chegar, ser evangélico não é defeito. Aliás, inclusive, eu sou protestante, sou luterano com muito orgulho, desde criança pequena lá em Pitangui, minha cidade, inclusive sou. Então não é. O que na verdade é defeito é fundamentalismo. Fundamentalismo religioso, sim, é um defeito. E ele é inclusive um defeito que levou, por exemplo, à decapitação de um professor lá na França, a 50 quilômetros de Paris, essa semana. É isso que o fundamentalismo religioso, a isso que o fundamentalismo religioso leva. E também é um defeito muito grande esse neopentecostalismo que é baseado em dinheiro. Isso certamente é um defeito muito grande dentro do que se pretende cristianismo, né? Paulo, falando em partidos que não tomam partido, eu acho que é importante a gente mencionar também o caso do ministro do MEC, do ministro da Educação, né? Do MEC, enfim. Sim. Vamos falar, deixa eu só falar, gente. Se vocês repararem na minha entrevista no Jornal Nacional, né, fica com agradecimento à TV Globo pelo interesse em nos ouvir, né, ouvir a posição do movimento LGBTI contra isso. Eu falei bem isso, que é uma pretensão de religiosos fundamentalistas. Aí eu acrescentei, porque não são todos
o telefone aqui, gente, desculpa. Então, eu falei, a gente está criticando religiosos fundamentalistas, porque não são todos que são fundamentalistas, acho que espero que não seja nem a maioria. Tem muitos religiosos favoráveis à nossa causa. Igrejas inclusivas, igrejas que acolhem LGBTIs sem a hipocrisia da igreja católica, né, que é melhor que nada, mas sei lá, você pode estar aqui desde que você seja celibatário, homossexual, no caso. Mas assim, esses fundamentalistas, acho que nem isso. Teve outro dia que falou que igreja uma mensagem explicando que estou em live. Não ligue, por favor. Então, enfim, dificuldades da live, né? Quer dizer, é um querido amigo que a gente tem alguns processos em andamento. Mas, assim, então, assim, não temos nada contra religiosos, muito pelo contrário, gente. LGBTs não são ateus em geral, tem gay que é ateu, mas, assim, eu sou agnóstico, eu sou um espírita em sentido amplo. O Alexandre tem essa formação cristã, né? Tem todo esse embasamento. Então, é importante a gente ressaltar isso. Sobre aí o que você falou, muito pertinente, né? O ministro da Educação. Eu acho que esses embargos da AGU, embora assim, a decisão publicou agora, né? Então a gente não pode dizer que foi por puro interesse político. Talvez o universo tenha ajudado eles, né, nesse caso. Mas assim, vem logo depois do ministro da Educação ser processado por homotransfobia. Inclusive, eu, por algumas associações LGBTI, né, a BGLT, o GAD, Visa Antra, a BRAF e as Mães pela Diversidade, a gente pediu e eu peticionei no processo. O que o ministro da Educação diz? Quer dizer, eles vão alegar sempre liberdade religiosa. Mas o que ele disse? Ele não disse que ele não aceita gays por achar que é pecado. Eu falei na sustentação oral no Supremo. A gente joga no Google, no YouTube tá lá, o que eu falei no Fantástico na época. Assim, você quer achar que, se eu vou para um padre e digo, padre, o que o senhor acha da homossexualidade? Eu sou gay. E ele me diz respeitosamente algo como, olha, meu filho, para mim a Bíblia é clara, se você não mudar seus hábitos, você não vai para o céu ou você vai para o inferno. Eu falei, bom, concordamos em discordar, e para mim a ignorância é um direito fundamental quando não me prejudica. Falei isso da Tribuna Suprema. Se isso um dia for criminalizado, eu vou dizer que é inconstitucional criminalizar isso. Sim. Mas, imagina, outra coisa no mesmo contexto, o padre falar, sodomita sujo, sai daqui. Trazendo isso para o ministro da Educação. Ele não disse que para ele homossexual é pecado. Ele disse que homossexuais seriam fruto de famílias desajustadas. E falou, pode fazer uma pesquisa. A Gabriela Prioli foi ótima. Ele falou, gente, olha, ele falou assim, ó, se você discordar, você faz a pesquisa. Eu, ministro, não vou pesquisar. Olha o absurdo. E ele falou também, que aí quase ninguém percebeu isso, que ele tem certas ressalvas contra professores trans na escola. Uai, ele pode ter ressalva contra professor negro, contra professor judeu, contra professor católico, contra professor ateu? Exatamente. Exatamente. Isso é discurso de ódio. Então, nesse contexto, a AGU me pede para o Supremo dizer se pode expulsar LGBTI de vagão de trem e banheiro para preservar a intimidade e a segurança de alguém. Só para terminar, Alexandre. Por que, Alexandre, a AGU acha que viola a intimidade e a segurança de uma pessoa hétero cis ou LGBTI está no vagão? Eu não sei, porque ele não explicou. Então, por isso que ele quer uma autorização vaga, um aval genérico. Olha, para minha religião você não serve, então show daqui. Mas, por favor, Alexandre, comente. E é isso, quer dizer, o ministro da Educação, ele não está... Ele está falando aquilo num contexto... Ele podia até falar que está falando isso num contexto dele como religioso, nem era, porque ele já era... mas, enfim, ele não pode falar uma coisa dessa, porque uma coisa dessa não está dentro da liberdade religiosa. Não é liberdade religiosa você dizer... E ele também diz nessa entrevista que a biologia prova que a orientação sexual homossexual não existe, assim... Ele joga com uma pseudo-argumento científico, sendo que, obviamente, ele não mostra nenhum argumento científico. E, para usar o Habermas, que você adora, um pressuposto da filosofia da linguagem é que se você faz uma proposição e a outra pessoa rebate, o ônus é seu, não é meu. O ônus de provar a veracidade e a certeza, a correção da argumentação é sua. Se eu estou questionando você, é você que tem que apresentar. Então,
é uma má-fé de um ministro da Educação, que teoricamente sabe o mínimo de metodologia de pesquisa, já que inclusive já foi reitor, né, de uma universidade. É no mínimo estranho você imaginar que ele não saiba o ônus mínimo da ciência, que é que quando você discorda, quem fez a proposição é que tem que provar. Não sou eu que tenho que fazer uma pesquisa para mostrar o contrário, quer dizer. Então, assim, é o nível, na verdade, que a gente vai ter nesse governo. E parece, ele já foi, o ministro do STF o chamou para depor, permitiu que ele depusesse, né? Mas retirou a questão da homofobia e da transfobia, não teve alguma coisa assim? É, não me recordo exatamente, eu acho que. Não me recordo se ele já foi intimado, né? Mas vai ser, se não foi, vai ser, né? Para depor. Mas confesso agora que de memória me foge. Pois Mas é porque pode falar. mostra bem o tipo de condução que a gente vai ter nesse governo, que na verdade é um ministro da Educação que não sabe o mínimo, ou pelo menos não manifesta o mínimo de conhecimento sobre metodologia básica de pesquisa, não é? Enfim, para não dizer do crime, possível crime aí, para não me acusar de denunciação de calúnia, o possível crime aí de homofobia e transfobia na fala dele, que na verdade me parece muito adequada de ser enquadrada na decisão do Supremo. Ah, eu afirmo peremptoriamente, sim. Foi crime de homotransfobia, sim. E lembra, calúnia não é o judiciário discordar da gente. Calúnia é ele provar que a gente sabia que não era crime e mesmo assim disse que era. É que nem o Bolsonaro que processou não sei quem porque disse que ele é homofóbico. Perdeu o processo, que foi muito fácil provar que ele é homofóbico. Então, é só pegar as declarações explícitas dele. Enfim, é só ele falar que ele tinha direito de ser homofóbico, que era deputado, lembra? Para proteger as crianças. Eu parafraseei um pouco, mas foi isso que ele disse, tá? A dica. Então, não, é inacreditável. Você falou isso, o Haber, mas teoria da linguagem, em qualquer teoria da argumentação jurídica, da argumentação, ponto. A jurídica também. Fala assim, se você contesta uma proposição, você que tem que provar o que você contestou. A homossexualidade é normal. Ele disse que não, que a gente tem família desajustada. Bom, então ele que prove, não ele que manda a gente provar. Mas isso é uma estratégia discursiva, né, para se dar um ar de pseudocientificidade. Ele fala, aí se a gente apresenta a pesquisa, ele vai, não sabia, ou ele vai criticar a pesquisa, que é o que eles fazem, né? É só ver nessa birosca de país, né, a história da cloroquina, né? Você aponta as pesquisas mostrando, aí eles ignoram as pesquisas. E eu vi ontem, por acaso, uma médica falando, olha, ele fala, não adianta você pegar 60 pesquisas horríveis, se você tem a pesquisa pelos melhores métodos, os métodos consensuais, dizendo o contrário. Mas é tanta irracionalidade, tanta má-fé nesse mundo, enquanto violação da boa-fé objetiva, pelo menos, né? Quer dizer, as pessoas não sabem, se você explica para elas te ignoram. Então, sabe, me perdoem os relativistas, mas algumas certezas, alguns fatos, algumas respostas corretas, diria do Orkin, existem. No mínimo algumas, né? Então, difícil. Ó, de novo, mestre E essa argumentação da AGU, eu acho que você coloca uma questão muito importante, porque na verdade essa coisa de poder expulsar, de poder expulsar de locais e etc., na verdade já toma como pressuposto que uma pessoa trans ou uma travesti ela vai cometer um ato, uma violência sexual por estar dentro de um banheiro, por estar dentro de um determinado ambiente. E é esse terreno discursivo que a gente tem que marcar posição. A gente não pode permitir que esse terreno discursivo seja ocupado dessa forma, né? Como se pessoas LGBT fossem predadores sexuais. Essa associação de pessoas LGBT com predadores sexuais, isso é muito grave. E é muito grave que a Advocacia Geral da União esteja com um discurso desse. Nós estamos em 2020. Nós não estamos lá em 1960, em que você tinha vídeos lá, por exemplo, nos Estados Unidos, falando para as pessoas terem cuidado com os gays, que eles podiam te pegar ali na esquina. A gente virou o quê? O homem do saco? Não sei se é em São Paulo se fala do homem do saco, né? Mas é isso. Pois é. Gente, só te falar uma coisa, o João Pedro agradece, ele falou que queria ter assistido do começo, amado. Se o Instagram não me der golpe, como ele deu uma vez, vai ficar salvo, tá? Então vão poder assistir do início, depois, né? Então, obrigado, gente, pelos elogios, né?
É alguém falando, ativo não perturbe do celular, né? Eu devia, amado, da próxima vez eu faço. Enfim, agradecemos, né? Os elogios todos e. Mas falaram aqui da Polônia, né? Que lá estão criando zonas livres de LGBT. Sabe que, gente, esse país pode ser tudo menos sério, né? Uma birosca. Que, né, o Alexandre tem outra frase ótima, que eu sempre replico com o Creja. Quando fundaremos a república Exato. nesse país? República, gente, res pública, coisa. A ideia é quando vamos parar de usar coisa pública para interesses privados. Aí o Alexandre responde, nunca, porque é um país com a Nunca. mentalidade de um bando de sesmarias ainda. Né? Não, é inacreditável. Mas assim, esse país pode ser tudo menos sério até o ponto que o Brasil é atrasado em tudo, até no reacionarismo. Que agora, eu falei, né, fiquei muito feliz que o Jornal Nacional reproduziu esse texto da fala, né, que assim, é um fenômeno mundial usar o discurso dos direitos humanos contra os direitos humanos. Ele diz que quer proteger a liberdade religiosa, tá bom, mas de uma maneira um tanto deturpada, com todo respeito, porque ele quer dizer que ele está sendo discriminado na sua religião por não poder nos discriminar. Nos Estados Unidos estão tentando isso faz tempo. O oficial de registro civil não querem fazer o casamento civil de pessoas do mesmo gênero, porque a religião dele não permite. Tá bom, mas isso é igreja, não é religião. Então, liberdade religiosa para expulsar ou não atender gays do comércio. O Levi, a Advocacia Geral da União, citou expressamente uma decisão do Supremo Corte dos Estados Unidos que disse que tudo bem um confeiteiro não vender um bolo de casamento para um casal gay. O que o professor Levi só esqueceu de citar, né? Ele esqueceu, claro, foi um lapso. É que a Suprema Corte disse que, olha, esse caso não é generalizável, então ele não se aplica a outras hipóteses, que ela não resolveu de vez o conflito liberdade religiosa e não discriminação, e etc. Mas veja o paradigma dele. E por isso eu citei a decisão desse ano da Suprema Corte dos Estados Unidos que proibiu demitir LGBTIs por homotransfobia. Que daqui a pouco é isso. E aí, Alexandre, né? Quer dizer, isso foi o meu amado amigo irmão Luiz Arruda, né? O príncipe encantado do movimento LGBTI paulista, eu brinco. Beijo, irmão. Ele falou assim, né? Um exemplo que a gente faz muito comum. Então, quer dizer, se pode discriminar LGBTIs por religião, pode discriminar negro também? Pode discriminar judeu? Pode Como já discriminar foi feito, né, Paulo? mulher que não sabe o seu lugar, eu não vou atender aqui porque viola a minha religião. Claro que não pode em nenhum desses casos. Mas é uma questão de coerência. Se puder discriminar o LGBTI, vai poder discriminar qualquer um por esse motivo. Então, Alexandre, por favor, o que Habermas diria de maneira educada sobre isso? Porque, olha, é difícil. Mestre Yoda julga. Olha, é difícil, né? Porque o que, na verdade, Habermas ia levantar aí é a questão de que, prima facie, quer dizer, num primeiro momento, parece mesmo que a gente está num confronto real entre liberdade religiosa e não discriminação. Só que, na verdade, essa pretensão, esse pedido, ele é abusivo. Porque não há verdadeira aplicação de liberdade religiosa aí. O que há, na verdade, é um uso, como você disse, um uso deturpado da liberdade religiosa para poder discriminar. E concordo plenamente, se a lei do racismo pudesse ser interpretada de tal maneira que eu possa discriminar uma pessoa LGBT no meu comércio, na minha loja, por exemplo, a mesma lógica, então, vai permitir que eu discrimine uma pessoa negra, que eu discrimine um judeu, e está todo na mesma lei. Está todo mundo na mesma lei. Inclusive o poder discriminar uma pessoa por ser religiosa. Porque a religião também está na mesma lei. O que a gente já falava, né, Paulo, desde os tempos do PLC 12206, é que é sempre muito engraçado ouvir discursos de pessoas religiosas fundamentalistas falando que pessoas LGBT querem super direitos com essa proteção, quando na verdade eles já são protegidos. Eles já são protegidos. Então, se você tem um direito a uma proteção que o outro não tem e o outro está sendo massacrado, discriminado por causa disso, o seu direito deixa de ser um direito e passa a ser privilégio. E é isso que eles querem ter o privilégio deles serem protegidos contra a discriminação e de poderem discriminar. Ora, quem está querendo super direitos então nesse país, afinal de contas? É Exato. isso.
Eu sempre É falo, isso. ora, quem quer privilégio, né? Para isso, o Alexandre falou, né, comentando a petição do professor José Levi, ora, alguém parece que faltou na aula de controle de constitucionalidade, né? Quer dizer, ora. Deixa eu falar disso, Alexandre, para não esquecer, né? Que ele falou que seria contraditório, né? O Supremo falar que tem uma omissão do Congresso em criminalizar a homofobia e, ao mesmo tempo, ele dizer que a lei que já existe abarca. Ele falou, uai, então por que é omisso? Gente, isso é o juridiquês do juridiquês, tá bom. Mas eu entendo um leigo, um estudante de direito, um Exato. recém-formado, não o advogado-geral da União. A interpretação conforme a Constituição, não é qualquer interpretação, a interpretação conforme a Constituição, ela é uma técnica de controle de constitucionalidade. Ela quer dizer o quê? Ela quer dizer, em síntese, olha, se você interpretar a lei desse jeito mais intuitivo, ela é inconstitucional. Qual o jeito mais intuitivo? Raça, não abarcando raça no sentido biológico, que não abarca a homofobia. É óbvio que criminalizar a opressão contra negros, religiosos, índios como racismo é constitucional. A gente está falando de uma omissão. Seria, você interpretar desse jeito, você gera uma omissão inconstitucional. Mas a interpretação conforme, o que ela faz? Ela afasta a interpretação que é inconstitucional para impor uma interpretação que é constitucional, precisamente para você não ter inconstitucionalidade. Então, quer dizer, a professora Alexandre, eu fiquei puto. Isso eu já tenho no meu livro, Merchan. O STF, a homotransfobia e seu reconhecimento como crime de racismo. Eu explico voto a voto, além das ações. Gente, R$ 32,90 no Amazon e 20 o e-book. Então, a ideia é ser baratinho para todo mundo poder comprar mesmo, difundir conhecimento. Então, quem me honrar está aí. Eu tenho artigos na internet também sobre isso. Mas no livro eu explico isso. Acho que era o único tema das 49 páginas que eu só copiei e colei, porque eu escrevi tudo aquilo. E assim, como que eu escrevi aquilo numa noite que eu estava exausto de uma semana de trabalho? No ódio. Porque não dá, gente. É inacreditável para quem Sim. leva a sério ver um professor. Eu respeito muito o professor José Levi. É um jurista de peso, a gente pode discordar em mil coisas, mas assim, é chocante você ver a AGU como órgão, como instituição. E não é representada por um Zé Mané, eventualmente. Não. É representada por um jurista de peso. Não dá. O professor José Levi pode não gostar da homotransfobia ser crime. Para ele pode pensar politicamente que não tinha que ser. Tá bom. Mas ele não pode fazer colocações tão absurdas como ele fez. Pelo menos é o que eu acho. Mas então, quer dizer, veja, hora a hora, alguém faltou nas aulas de controle de constitucionalidade da graduação. A gente Eu depois, aceito. interpretação conforme a Eu gente. não aceito um aluno meu falar isso, Paulo. Depois que um aluno meu tem aula de controle de constitucionalidade, eu não aceito um aluno meu dar uma resposta dessa numa prova. Se algum aluno der uma resposta dessa numa prova, mentira zero. Ora, Menos, pelo amor de Deus, menos um. pelo amor de Deus, não é saber, não é saber o que é interpretação conforme a Constituição. Dizer que interpretação conforme a Constituição não cabe em caso de omissão, pelo amor de Deus, não, me ajuda aí. Me ajuda aí. Então, a decisão da STF, sobre a DPF 54, sobre o aborto, que no final das contas é uma declaração de nulidade sem redução de texto, que no final das contas também está falando de uma omissão ali, está retirando uma interpretação. Enfim, isso é tão estapafúrdio, isso é tão bizarro, que não merece nem comentário. Não faz sentido. Não faz sentido técnico. Aí o Gilmar, eu estou realmente esperando, Paulo, o Gilmar se manifestar sobre isso quando ele for votar. E Eu isso também. porque ele é o cara desse negócio, você sabe muito bem. Eu quero muito. Essa é uma coisa que você tem que cutucar o Gilmar. A gente tem que cutucar o Gilmar, porque eu quero que o Gilmar dê uma aula sobre controle de constitucionalidade alemão, para ele citar lá os negócios em alemão, de onde é que vem essa tal de interpretação conforme a Constituição, para mostrar a burrice que está nessa petição. Sim, muito bem lembrado, Alexandre. Boa dica, obrigado. Vou falar especificamente com o Luiz Gilmar sobre isso. Até porque, se você olhar nos embates, no meu livro, eu cito o livro do nosso querido professor José, do professor Abold, né? José, não estou misturando os nomes, né? Perdão. Professor Jorge Abold, Processo Constitucional. É um livro, ó,
desse tamanho, eu cito em nota de rodapé com o termo em alemão, né? Falando isso que eu falei, olha, você afasta uma interpretação constitucional para impor uma constitucional. O professor Jorge Zaboldi é um dos nossos grandes constitucionalistas contemporâneos, né? É um rapaz novo, acho mais novo do que a gente, né, Alexandre? Mas acho que é talvez o livro mais denso de processo constitucional. Mas para isso, e sabe, de memória, falava, gente, mas acho que o Supremo ele realmente não explicou por que cabe a interpretação conforme a Constituição, que é tão óbvio que não precisava explicar. Mas aí na petição, eu vi, ele explicou, teve vários, o ministro Celso, o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros explicaram por que cabe a interpretação conforme. O pior de todos foi a frente, né, Alexandre? A frente, aspas, da família e da vida, fecha aspas, da família totalitária e da vida sei lá de quem, né? Mas enfim, que falou, eu vou parafrasear, mas ele quis dizer, olha, é óbvio que não cabe interpretação conforme a Constituição e o Supremo legislou. Ó, a AGU é muito evidente que ela quer que o Supremo reverta a decisão, mas ela não disse isso. A frente pediu para o Supremo acolher os embargos dela e julgar improcedente. Veja, Alexandre, a frente da família e da vida acusou o Supremo de mentir. De falar, olha, é óbvio que não cabe, é óbvio que você legislou. Então, a má-fé é mais gritante ainda. O absurdo perdeu a modéstia. As pessoas estão orgulhosas da apologia à ignorância e da burrice. E o pior é, eu já debati com um advogado que assina a petição, numa entrevista na CNN, não me recordo o nome, doutor, me desculpe, muito simpático, a gente teve uma boa conversa depois, mas assim, falei, doutor, não dá para o senhor falar essas coisas, porque a gente estava conversando no Supremo. No Supremo, algumas coisas não tem que explicar. Por exemplo, falar, você falou que ao ofender um homossexual é crime, então se ofender é crime, e se o gay se sentir ofendido por ser pecado, ele vai falar que é crime? Não! Porque aí... A ressalva do Celso, gente. Então, quer dizer, algumas coisas mínimas, num discurso, a gente, né? O pior é que no embargo do Levi, ele falou, Alexandre Ageu, o Supremo tem que falar numa linguagem que a sociedade inteira entenda. Tem mesmo, mas assim, algumas coisas são um tanto óbvias, e é um tribunal, não é o botequim. E a decisão é compreensível. O ministro Celso, ele tem um jargão juridiquês bom, mas é um voto que, se a pessoa lê com atenção, lê com calma, ele entende. O Barroso é sempre uma leitura gostosa de fazer. O Barroso, ele explicitamente fala isso. Então, os votos, a tese do Supremo, eu falo, a tese qualquer pessoa que saiba ler entende. Então, até me perdi aqui, mas assim, vou falar com o ministro Gilmar sobre isso. Eu vou falar isso, falar excelência. Eu nunca pedi numa petição tantas vezes inépcia e má fé. Eu gosto de pensar que eu levo o direito a sério. Eu não faço discurso político em petição. Mas, excelência, por favor, né? Quer dizer, como que um advogado da União pode dizer isso? Paulo, e não cabe numa decisão... Desculpa, do ministro Gilmar, que é muito interessante que o AGU falou que não caberia a ação ad por omissão. Teria que ser uma ação direta de inconstitucionalidade ou ADPF com interpretação conforme. O Gilmar falou disso. Sim. O Marco Aurélio, fazendo uma crítica com todo respeito descabida, que ele ficou vencido, já falou, olha, veja bem, a gente poderia converter a ADO em ADIM ou ADPF, porque, gente, juridiquês, fungibilidade, quer dizer, uma coisa vale pela outra. Tentando simplificar. Se o Supremo acha que eu entrei com a ação errada, ele pode converter para a ação certa. E julgar. O Gilmar falou isso. É que é tão óbvio que cabe por omissão que eu não escrevi isso. Mas aí eu escrevi na resposta. O que a AGU quer? Que o Supremo julgue improcedente para no dia seguinte eu entrar com outra ação e ele acolher de novo? É formalismo exacerbado. Sabe? Então, é difícil. Mas, por favor, Alexandre, pode falar. Não, e o Supremo já fez isso outras vezes, porque isso faz parte da jurisprudência do Supremo. Essa fungibilidade nas ações de controle concentrado faz parte da jurisprudência consolidada do Supremo. Não é possível, ele não sabe disso, a pessoa que fez essa petição não sabe disso. E outra coisa, nós estamos falando de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Como é que o Supremo vai ficar resolvendo o problema do Zé da esquina? Não tem cabimento o Supremo numa ação de controle concentrado. Agora eu vou aqui sentar e imaginar todas as possibilidades possíveis de aplicação dessa decisão e vamos aqui agora... A lei não faz isso.
Mestre Yoda julga a AGU, né? Não dá. Gente, ó, para entender assim, essa ação a gente discute em abstrato. Você não está julgando um caso que aconteceu. O que o Alexandre falou, né? Só para quem não é do direito, é assim: você tem, o fulano processo cicrano, quer dizer, teve uma situação muito específica, o judiciário vai julgar essa situação muito específica. O Supremo não julgou isso. O Supremo falou: olha, caso uma pessoa LGBTI seja agredida, seja ofendida, seja atacada só por ser LGBTI, isso deve ser considerado racismo? Sim. O Supremo disse que sim. Aí assim, mas olha, e cada caso concreto? O Supremo não tem que pegar um checklist de 1000 hipóteses. A lógica do direito, para quem não incorre em inépcia profissional, o Supremo definiu isso. Agora, os problemas concretos que vão acontecendo, o judiciário vai julgar. Olha, nesse caso é crime. Olha, nesse caso, homossexuais são. Que a pessoa diz que homossexuais são fruto de famílias desajustadas. Para mim, isso é crime de homofobia. Nesse caso, é crime. Aí, outro caso, o padre diz que para ele, na Bíblia, ser homossexual é pecado e homossexual é para o inferno. Nesse caso, não é crime, porque é um exercício regular do direito de liberdade religiosa. Só é crime quando é um exercício irregular, porque abuso de direito é ato ilícito, e nesse caso, eu acho que vai ser considerado crime. É um exercício regular, então não é crime. Mas o judiciário não dá para você antecipar. É impossível antecipar. E esse controle, e essa discussão abstrata do Supremo, ele fala de uma hipótese assim, geral. Aí as minúcias o judiciário vai julgando em cada caso, no futuro. Então, gente, só uma coisa, Alexandre. Então, obrigado aqui, né? Ai, meu Deus, sumiu aqui. Alguém falou que vai comprar meu livro, então obrigado, né? Obrigado às pessoas pelos elogios também. O Mike Scott, né? Quer dizer, ou Miqueia Scott, perdão. Então, obrigado, divos, né? A gente agradece, são seus olhos, obrigado. Então, mas assim, você alcança, né, Paulo? Se cuida, obrigado. A gente tenta, né, Alexandre? Enquanto a gente não infartar de ódio, a gente sai, a gente cuida, a gente respira. Gente, olha, fique tranquilo, assim, eu tenho vida fora do jeito. Eu sei que não parece, mas eu tenho. Eu fico umas noites em claro, na base do ódio e do energético, da cafeína, mas enfim, a gente se cuida, assim, mas Ó, deixa eu aproveitar de novo, Alexandre, então, ó, meu livro, né, o STF, a homotransfobia, seu reconhecimento como racismo, no Amazon, vocês acham, por R$ 32,90 ou R$ 20 o e-book, eu explico as teses das ações, inclusive as teses que foram rejeitadas, eu cito voto a voto, eu quase transcrevi a fala dos ministros do passado, porque eu digito rápido, Alexandre sabe. Então, quer dizer, desde antes de ter os votos inteiros, que publicou só semana passada, eu já tinha tudo. Aí eu respondo a críticas, explico quais são as conclusões comuns do tribunal, que a gente não sabe, né, Alexandre? No Brasil, cada ministro vota de um jeito, a gente nunca sabe o que o tribunal disse. Esse é um dos raros casos em que a maioria inteira, os 7 votos que seguiram o Celso de Mello, remeteram ao Celso. Então, o voto do Celso de Mello é a posição do tribunal. Mas eu explico isso e respondo crítica. Então, a próxima edição vai ter algum tópico, o título do tópico, eu enfurecido em juridiquês, né? Respondendo, a gente transcreve esse crossover, né, Alexandre? E vamos tentar, né? Porque, gente, é brincadeira. Ó, na verdade, ó, de novo, ó, Baby Yoda julga a AGU. Ó, olha ele olhando para cima. Eu não sei rolar os olhos, né? Eu rolo o cérebro. Eu falo, ai, meu Deus, né? Quer dizer, Mas é isso. Esse é meu sentimento. Esse é o nosso sentimento toda vez que você faz o Nova Mãe Socorro e toda vez que eu faço o Birosca News. É mais ou menos por aí que a gente vai, né? Nessa vibe de revirar o olho. pois olha, não sei fazer, mas é difícil. Porque assim, é difícil a gente levar o direito a sério nesse país, né? Porque assim, gente, divergência no direito é natural. Pessoas racionais e de boa fé discordam horror, né, gente? Racional. Tem que ter 2 neurônios pensantes. Tem que ser algo que não seja estúpido por natureza. E de boa fé, quer dizer, então, sabe, não pode ser uma coisa enviesada, mal disfarçada, né? Quer dizer, e a boa fé objetiva, né? Quer dizer, a boa fé objetiva, sabe, Alexandre, eu lendo uma coisa sobre impeachment, um livro sobre impeachment nos Estados Unidos, quando eu fiz aquele pedido de impeachment com mais de 100 profissionais do direito, né? Você junto. Assim, o autor fala, né? Quer dizer, o presidente, para sofrer impeachment, ele tem que agir de má fé. Mas, assim,
uma má-fé objetiva, né? Uhum. Porque não adianta nada, o presidente, não adianta nada a pessoa acreditar piamente naquilo e ser uma coisa idiota, ser uma coisa que desafia a inteligência de pessoas racionais de boa fé, né? Então, quer dizer, no caso do professor Levi, não estou falando que é uma idiotice, mas eu estou falando que desconsidera conceitos muito básicos do direito. É uma coisa que nem você falou, né? A gente aceita, Alexandre, meio cansado, mas a gente aceita de aluno que não teve a aula ainda. É quando teve a aula, ouviu, se concorda ou não, o problema é dele. Até o Supremo mudar de ideia. Assim, é o que eu falo assim, até a teoria jurídica hegemônica mudar, você não pode dizer que o que é teoria jurídica hegemônica é ilegal. Quer Uhum. dizer, é indefensável. Ilegal, vai, o professor Alexandre acha que é errado algumas coisas da teoria hegemônica, eu acho que outras são, mas a gente respeita. Agora, tem coisa que não dá. Tem coisa que é muito absurdo. E a nossa irritação aqui, gente, é porque isso que a Geo faz é muito absurdo, e é o que a gente falou, é jogar para a plateia. Sim, sim. A AGU sabe que o Supremo não vai acolher isso. Gente, a gente desiste do país se o Supremo acolher isso. Não vai acolher isso, não vai. A gente tem certeza disso. Mas, assim, então, para manter uma base de apoio. Que aí, quando o Supremo rejeitar, sei lá, as pessoas ficarem putas com o Supremo, e acharem que o Supremo está querendo ser anti-Bolsonaro, né? Porque o mundo é anti-Bolsonaro, né, Alexandre? O Bolsonaro é o Messias mesmo, a louca, né? Que está sendo desafiado pelo mundo inteiro, né? Pobre Pocketnaro, né? Que tão injustiçado. Sabe que eu desisti de uma parte da minha família. Sou uma pessoa muito tolerante, além de modesta, né? Mas eu desisti de uma parte da família quando eu recebi no grupo uma mensagem de supostamente Chico Xavier, que suposta é a pessoa fazendo a referência de que estaria prevendo o Bolsonaro como o cavaleiro branco salvador da pátria. Quem não vê isso, aqui no Instagram voltando e no meu Facebook, então é Pauliotti, vejam, carta de despedida à parte bolsonárica da família, que eu posso ser tudo menos obrigado a isso. E família é afeto, família é solidariedade, família é empatia. Família é uma coisa, parente é outra. Mas assim, e eu respeito, se eu tiver que conviver, a gente convive, né? Mas enfim, nesse caso eu tolero, né? Mas enfim, a gente Exatamente. tem a pessoa. Mas sabe, tem coisas que são indefensáveis. Não dá pra você falar que. Não dá pra você levar. Gente, aí sabe o que eu falei, Alexandre? Que meu noivo, ele é espírita mesmo. Eu sou um espírita em sentido mais amplo, tal, mais budista, Dalai Lama e tal, mas assim. É, ele ficou puto, né? Aí eu falei com outras pessoas, falaram, você acredita que diziam que o Moro era a reencarnação do Emmanuel? Um dos grandes nomes do Espiritismo. Gente, a última reencarnação aceita do Emmanuel foi depois que o Moro nasceu. E as pessoas continuam falando isso. Então, é nesse nível, gente. Desculpe, mas Tem de tudo, Paulo. Tem, infelizmente, tem de tudo. Mas, ao mesmo tempo, e principalmente para aqueles e aquelas que nos ouvem, ao mesmo tempo tem pessoas religiosas que são muito sérias e que fazem um trabalho muito sério, né? E ninguém aqui é contra a religião, né? Muito mais pelo contrário. Eu acho que, aliás, fazer jus ao cristianismo, inclusive, seja numa vertente protestante, seja numa vertente espírita, é justamente chamar atenção para esses erros, para essas idiosincrasias, né? Agora, sobre controle de constitucionalidade, eu realmente gostaria muito de ler que manual de direito constitucional foi consultado para falar esse absurdo, porque eu ainda estou para saber quem é que defende essa coisa estapafúrdia, essa tese estapafúrdia, e quero mandar, inclusive, essa é uma petição que eu quero mandar para o Bernardo Gonçalves, que tem um curso de Direito Constitucional aqui, e quero que ele, sabe, na próxima edição do curso dele, ele faça uma crítica a essa petição, porque essa tese é totalmente descabida, maluca, não tem parâmetro para ela. Pois é, e assim, até tem eu já vi algumas pessoas terem dúvida se caberia a interpretação conforme no controle da omissão inconstitucional. Então, mas isso é uma coisa. Eu até escrevo, defendo no livro, defendo na petição, né, que assim, não faz sentido o poder na inconstitucionalidade por ação e não para omissão, né? Mas veja, não foi nem isso que a AGU falou. Não foi nem isso. Ela falou como que uma lei pode ser ao mesmo tempo omissa
Isso, mas é isso. Interpretar ela conforme a Constituição, mas é o que você falou, sempre você tem uma omissão. A declaração de nulidade sem redução de texto, né, você está falando que, na prática, você está falando, olha, a lei, para ser compatível com a Constituição, ela devia ter dito uma coisa que ela não disse, mas é possível ser interpretada de outra forma. Eu estou falando, gente, de uma forma um pouco atécnica, mas assim, a ideia geral é essa. Se eu for para o juridiquês, tem gente que diferencia interpretação conforme e declaração de nulidade. Mas tem muitos juristas, sem redução de texto, mas tem muitos juristas, e aí, com todo respeito, eu me enquadro com eles, que dizem, mas o efeito prático é a mesma coisa, é uma mudança final. A interpretação conforme, você diz que a lei é constitucional se interpretada de determinada forma. Na declaração de nulidade sem redução de texto, você diz que determinada interpretação da lei é inconstitucional. Então, você afasta essa. Então, assim, tem diferença prática? Até tem. Mas a ideia geral é que entre duas interpretações possíveis, você tem que acolher uma e não a outra, porque a outra é inconstitucional e a uma que é a que tem que ser acolhida. Então, a forma como ele fala assim, mas tem umas coisas assim. Outra coisa que eu acuso ele de inépcia, Alexandre, na verdade, aí é ignorância, aí sei lá. Ele pode não saber mesmo, né? Que ele fala assim: olha, mas como que não foi analogia? Ele fala que como que não foi analogia, aí eu tenho que mandar ele estudar, ele tem que aprender a ler. Tá escrito. Mas assim, olha, o Supremo mandou aplicar a decisão só dali para frente. Uai, diriam os mineiros, né? Ele diria. Se a lei é interpretada, por que não pode ser retroativo? Claro que ele provocou. Aí eu escrevi, né? Olha, isso demonstra muita ignorância de uma discussão que é muito famosa no direito penal mundial. Que é assim, gente, para você criar uma lei que cria um crime novo, essa lei só vale dali para frente. É o princípio da anterioridade da lei penal. Mas assim, tem muita gente que fala, eu não sei o que é hegemônico no mundo, tá? Eu sei que isso é polêmico no mundo. Olha, isso é para lei. A mudança de jurisprudência, quer dizer, vai, o Supremo dizer que uma conduta que não era considerada crime passa a ser considerada pela interpretação da mesma lei, tem muita gente que diz que isso não precisaria respeitar a anterioridade. O Supremo não falou nada. Não, ele falou um pouquinho. Ele falou: olha, em respeito à segurança jurídica, já que não era assim que a lei era interpretada, a decisão vale daqui para frente. Ele falou isso. E eu acho que está certo. Porque, assim, né, norma é fruto da interpretação. O juiz cria a norma interpretando o texto da lei da Constituição. Ele pode tanto quanto o legislador? Não. O legislativo pode mais do que ele. Ele não pode contrariar o que diz a lei, o que diz a Constituição. É a teoria hegemônica, pelo menos. Uhum. E assim, com algumas pequenas diferenças, é o que todo mundo fala. Então, assim, ou seja, quando o juiz interpreta, ele está criando a norma. Para o caso concreto, deixa eu mesclar aqui algumas teorias. Supremo disse, o Supremo, quando ele julgou a homotransfobia, ele criou a norma que diz que a homotransfobia é racismo. Não por legislar, não por fazer analogia, porque qualquer interpretação é criação de norma. E isso eu entendo que causa alguma perplexidade. Acredita em mim, acredita na gente, né, Alexandre? Isso qualquer livro de direito constitucional dos últimos 50 anos vai falar. Mas assim, então, o Supremo falou, isso tem que respeitar a anterioridade da lei penal também. Então, como que alguém do gabarito do Levi não sabia disso? Ele pode até não saber, mas, gente, por que ele estudou um pouquinho? Eu tenho aqui, cadê? Eu tenho aqui um livro que fala, um livro específico. Gente, está aqui em algum lugar. Achei que eu fosse achar fácil, não está, mas está aqui, na minha prateleirinha da parte penal. As transformações e discussões sobre o princípio da legalidade penal. Então, gente, é difícil, mas, olha, alguém falou aqui, Alexandre, que esses embargos de declaração da AGU são uma grosseria. Olha, por aí, viu? Imagina ter LGBTI bolsonarista entre os parentes. Olha, difícil, né? Ana, a Sérgio, a minha carta tá no Facebook. Aqui no Instagram você vai ter que voltar um pouquinho para achar. Tá como nota no Facebook, se quiser dar uma olhada. Obrigado por quem falou, que a gente é um orgulho, guerreiros. Obrigado pelos... Alexandre, o Sérgio perguntando, vai ter um livro de coautoria do Paulo e do Ale Riso? Pode ter. Uma parte vai falar de Alexia, uma parte vai falar de Dworkin, de Haber, mas uma parte vai falar dos pontos em comum. Vai ter que ter uns tópicos. Nesse ponto, os coautores discordam. Então, mas já temos várias coisas escritas juntos também, né? Verdade. A gente muita coisa a gente tem em comum também, né? Então,
Como diz o nosso amado Marcelo Catoni, foi orientador do Alexandre, um grande jurista, meu eterno professor, embora eu tenha tido aula com ele, né? Quer dizer, são, como é que é? São concordâncias discordantes, né? Quer dizer, a gente concorda no final, a fundamentação, a gente pode cada um preferir uma forma, mas enfim, quem sabe. Em breve a gente faz um outro livro, né? Ou um outro artigo em comum. Exatamente. Mas é isso, então vamos encerrando por aqui, né? Obrigado, Alexandre, pelo nosso crossover, maravilhoso, nosso navio em socorro dessa Birosca News, porque isso aqui pode ser tudo menos um país sério, é uma birosca. Obrigado por aceitar, né, encampar com o Thiago, né, fazer essa petição pelo Gadvis, né, você, o GGB, ele, né, pode ser a mesma petição, enfim, né, achei importante, quanto mais entidades peticionarem no processo, mostrar a indignação geral contra isso, e é isso, para explicar, né, por que Mestre Yoda de um lado e Baby Yoda de outro, principalmente, né, julgam horrores essa petição da justiça. Vocês vão me perdoar, mas a gente ser ativista de direitos humanos e levar o direito a sério nessa birosca de país, se a gente não ironizar e esbravejar um pouquinho, a gente... É isso. Mas, por favor, Mas deixa... é isso. Obrigado, Paulo, pelo convite. É sempre muito bom conversar contigo aqui. E vamos, todas e todos que nos viram aqui, vamos acompanhar, continuar acompanhando o Nave Mãe Socorro News, todo sábado às 17 horas. E o Birosca News, que eu faço também aqui pelo Instagram, todas as segundas e quintas às 19 horas. Um pouco mais curtinho. E o Paulo, deixo para o Paulo fazer a resenha completa no sábado. O Alexandre, ele comenta, ele faz duas vezes, que ele comenta mais imediatamente, né? A gente fica... Eu normalmente comento a semana inteira. É que esse assunto é tão absurdo que ficou um assunto quase uma live inteira, né? Mas normalmente eu deixo pro sábado, eu comento umas 5 ou 6 notícias da semana, né? Desse meu jeitinho sempre super calmo, delicado, né? Quer dizer, fofo. Então eu O falo, meu também, você sabe, né? excêntrico, louco, socialmente tolerado, mestre O da prova. Mas obrigado, Alexandre. Beijo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a todos isso, pela presença. Vai ficar salvo aqui, então, né, no Instagram, para quem quiser ver depois. Então, obrigado. Boa tarde. Tchau, gente.